Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora que o One Piece voltou depois de uma semana com uma bomba. Se todo mundo tava achando que os capítulos de Elbaf estavam mornos, o Oda veio e jogou uma bomba nas nossas caras. A gente vai ler os spoilers do capítulo 1149 agora. Se você só quiser ler o que o spoiler diz, tá aí na tela, completo. Mas eu vou comentar aqui ao longo do vídeo. Antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e segue a página One Piece News, que é de lá que eu pego esse post bonitinho aqui, todo organizado para que a gente possa ler. Agora indo para o capítulo, o spoiler inicial do capítulo 1149, título 1 segundo. Capa colorida. Os Chapéus de Palhas estão em um meio de café. Garotas dos Chapéus de Palhas estão usando fantasias de maid, incluindo Lilith e Bonnie. Uma capa colorida, bonitinho, o Oda sempre faz. Então não temos história de capa da Yamato essa semana. Agora indo diretamente para o capítulo continua onde o último terminou. Temos Scooper Gaban versus Summers. Gaban derrota Summers completamente e corta seu corpo em pedaços usando haki e seus machados. Será que ele matou o Summers? Não, aqui tem uma continuação do spoiler. Summers continua vivo, mas não consegue se regenerar. Aí eu fico me questionando qual tipo de poder é esse que o Gaban tem, ou qual tipo de uso do haki que ele tem que se difere dos outros, porque até agora só ele conseguiu ferir um ser imortal, ou conseguiu impedir a regeneração de um ser imortal. O haki do rei do Joy Boy só arrebatou os Gorosei e mandou eles de volta para Marijos. Mas o único haki que conseguiu afetar ou impedir essa regeneração foi o do Gaban. E muito provavelmente, como eu falei em vídeos anteriores, eu ia lançar um vídeo antes do Gaban lutar ou aparecer na batalha, dizendo que ele seria a chave para a gente descobrir a real, como é que funciona essa regeneração dos Cavaleiros Sagrados. Por quê? Porque ele participou da batalha lá em God Valley. Ele lutou, ou pode ter lutado diretamente contra aqueles Cavaleiros Sagrados que podem ser os Cavaleiros Sagrados de hoje em dia, porque aparentemente eles são imortais. Então lá ele descobriu essa forma de afetar esses caras e hoje em dia ele já sabe, vai provavelmente ensinar os Chapéus de Palhas. Só que aí o Oda também já está colocando um problema para ele resolver futuramente. Porque se os Chapéus de Palhas descobrirem essa fraqueza dos Cavaleiros Sagrados, então sua regeneração, essa imortalidade que eles têm, vai ser meio que inútil. Porque eles vão ser atingidos e vão tomar dano ou não vão conseguir se mover como o Summers tá aqui agora. Ele não consegue se regenerar e tá lá no chão, como um monte de M. Mas continua vivo. Pode ser que depois ele consiga se regenerar, mas por enquanto não. Então o capítulo já começa aqui, ó, que o Gaban é absurdo. Os velhos em One Piece são absurdos. Toda vez que o Garp, toda vez que o Barba Branca aparece é absurdo. Toda vez que o Garp aparece é absurdo. Toda vez que o Rayleigh aparece é absurdo. E agora o Gaban também. Os velhos de One Piece são absurdos demais. Eles perdem só sua vitalidade, eu diria seu fôlego. Eles não têm fôlego suficiente para ter uma batalha longa, mas a força em si, eles não perdem nada ao longo do tempo. Continuando, Gunko vai até Colon e diz que o matará se Gaban não se render. Ele se rende, ela o atravessa, esfaqueia e o joga da árvore. Então ele se rendeu aqui porque ela iria matar o Colon, né? E aqui tem um spoiler extra que não tá aqui, ó, mas eu posso voltar aqui e mostrar pra vocês. Spoiler adicional, o Gaban só se rendeu porque ele possui a visão futura do haki da observação. Ele se rendeu após ver que Gunko realmente mataria Colon se ele continuasse. Então, ele só realmente se rendeu porque seu filho morreria. E ele preferiu se sacrificar pelo seu filho, para que ele não viesse a morrer, confiando nos Chapéus de Palhas. Ele fez o dele, mostrou que os seres imortais têm fraqueza. Pode ser que ele nem precise ensinar de cara
os Chapéus de Palhas a lutarem contra os Imortais, só eles saberem que eles são derrotáveis, ou ter uma ideia de como o Gaban fez isso, vai fazer com que eles possam fazer também. O Luffy aprendeu o Haki do Rei avançado, com o Kaido vendo o Kaido utilizar. Continuando, temos um flashback do passado de Brook e descobrimos que ele conheceu Gunko há muito tempo, antes de se tornar um pirata. Será que a Gunko é do mesmo país que o Brook era? Que ele trabalhou num comboio de um rei ou algo do tipo, aí só depois ele se tornou um pirata? Ou será que foi nessas viagens do rei do seu país que ele encontrou a Gunko, já trabalhando para os Cavaleiros Sagrados? Será que foi isso? Porque em capítulos anteriores ele realmente se questionou se ela era alguém, e aí depois a gente não viu mais nada em relação a isso. Continuando, Gunko recupera o controle da sua mente e tenta libertar Brook. Então, desde o começo, era o Imu que estava controlando ela? A consciência do Imu que estava no corpo dela, será? Imu assume o controle do corpo de Gunko e fica furioso, pois os Cavaleiros de Deus demoraram muito e a Terra Sagrada está atualmente queimando e sob ataque. Meu Deus! Meu Deus do céu! O Exército Revolucionário finalmente agiu! O Dragon finalmente agiu! Se eu não estiver enganado, ele realmente falou que quando os Cavaleiros Sagrados agissem, seria o momento deles agirem também. Então o que o Dragon queria era um ponto de fraqueza para que ele pudesse atacar, um momento em que o Sanrock não está presente, que foi quando ele foi para Elbaf. Caramba, o Dragon finalmente agiu. E aí, ó, para quem disse que os capítulos estavam mornos, o Oda veio e jogou uma bomba. Acho que foi da mesma forma em Egghead. Não, Egghead tá muito morno. Aí veio a revelação do que aconteceu no Reverie. Aí veio o Garp. Aí depois veio o Lau, veio o Kid brigando. E os acontecimentos pelo mundo. E aqui, ó, parece que aparentemente vai ser da mesma forma. A gente vai ter os acontecimentos de Elbaf, que acredito que a galera tava achando meio morno, porque Luffy, Zoro, Sanji e Loki não estão participando. E os inimigos são relativamente sem muita graça, sem muito perigo, algo do tipo. Mas parece que o Oda vai intercalar Elbaf com os acontecimentos pelo mundo e pode até mostrar parte dessa invasão, o ataque do Exército Revolucionário. Caramba, e agora eles sabem que o Imu existe porque o Sabo viu e lutou contra ele. Sem falar que os próprios Goroseis tinham saído, né? Lá em Egghead. Pode ser que o ataque começou quando os Goroseis saíram também. Continuando. O capítulo termina com Imu dizendo: Mu mostrará como um deus governa o mundo. Caramba, mano! E aí volta mais uma vez sobre qual será o poder do Imu. Porque ele se mostrou transformado em uma criatura gigantesca, mas agora ele já tem aqui um outro poder, que é de controlar a mente das pessoas. Provavelmente a imortalidade que todo mundo tem é dada por Imu. E agora é ele que vai lutar, não fisicamente, mas vai mostrar como um deus governa o mundo. Fim do capítulo, sem pausa, na próxima semana. Será que próxima semana o Oda pode mostrar algo em relação a esse ataque? Seria absurdo. Mas aí eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers. Vocês acharam absurdo demais o que está acontecendo? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final a gente está aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!